sistemático das consequências ambientais da atividade que se pretende desenvolver, desde sua fase de planejamento e das medidas adotadas para o seu controle, por meio da emissão de 3 licenças sucessivas, e pela verificação de restrições determinadas em cada uma delas. Procedimento de acompanhamento das licenças, inspeção, verificação periódica realizada pelos órgãos ambientais, né? Então, esses procedimentos aqui, os órgãos ambientais exigem por parte, né, pessoal? Então, antes de você fazer desenvolver uma atividade que vai utilizar-se de recursos naturais, né? Você tem etapas a ser seguidas, né? E essas etapas ele já dá a sinalização aqui, são 3 licenças, tá? Sucessivas, pessoal, porque uma não pode antecipar a ordem da outra, né? Então, nós temos 3 licenças e elas são uma após a outra, né? Na ordem, não pode ter uma licença antes da outra. E esse licenciamento é planejamento ferramenta de planejamento para o empreendedor, né? Ele sabe quais são as fases a ser seguidas. Quanto competências, compete ao IBAMA o licenciamento de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, né? Então, imagine lá, a gente já citou vários exemplos, né? Processo de licenciamento para a construção de uma barragem, né? De uma usina hidrelétrica. Você utiliza o recurso hídrico de mais de um estado. Então, nesse caso, a competência para esse procedimento é do IBAMA, tá? Se isso for dentro de uma unidade de conservação, nesse caso, a competência é do ICMBio. Ah, não, professor, mas é só dentro desse empreendimento que eu quero fazer, o impacto dele vai se dar só a nível de 2 municípios aí, de Castanhal e Inhangapi, por exemplo. Então, nesse caso, quem faz o licenciamento é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Sustentabilidade, a SEMAS. Não, professor, o impacto vai ser só sobre o município. Ah, eu quero fazer o parque ambiental aí como é o nome ali? Do Ibirapuera, né, em Castanhal. Então, a nível de município. Nesse caso, é a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente que faz esse processo de licenciamento, tá? E de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, né, que é essa Lei 6938 de 81, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Como eu falei para vocês, então, a legislação, a lei maior que rege o licenciamento ambiental é a Política Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Aí vem as resoluções CONAMA, né, pessoal? Por exemplo, a resolução CONAMA 237 de 97, no seu artigo 4º, ela diz que é competência do IBAMA as atividades localizadas e desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, né? País limítrofe entendam como os países vizinhos aí, né? Que fazem fronteira com o Brasil. Na plataforma continental, no mar territorial, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidade de conservação de domínio da União, tá? A exceção é que essa legislação, essa resolução CONAMA 237 de 97, ela foi antes da criação do Instituto Chico Mendes, tá? Então, somente aqui, quando trata-se de unidade de conservação de domínio da União, a competência é do ICMBio, tá? Então, só esse parêntese que vocês devem considerar. Quais são as outras atividades? Localizadas em 2 ou mais estados, né? Como falei para vocês, uma barragem, uma usina hidrelétrica na fronteira lá do Pará com Mato Grosso, Pará com Tocantins, né? Então, Pará com Maranhão, vão fazer lá no Rio Gurupi, por exemplo, né? Então,
Nesse caso, o licenciamento deve ser feito pelo IBAMA. Impactos ambientais diretos ultrapassam os limites territoriais do país ou de um ou mais estados, né? Então, eu vou fazer uma usina de produção de energia nuclear. Vai ficar lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, por exemplo. Lá em Roraima, Tacaraima. Então, nesse caso, se ocorrer algum impacto lá nesse negócio, os efeitos podem ser extrapolados para o país vizinho. Então, nesse caso, a competência por licenciamento dessa atividade é do IBAMA. Tá? Também, atividade destinada a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor de material radioativo em qualquer estágio ou que utilize energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, tudo que tratar de energia nuclear tem que ser liberado pelo IBAMA. Bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica. Ao Estado, né? Quais são as competências do Estado? Então, são as atividades, empreendimentos localizados em mais de um município ou em unidade de conservação de domínio estadual do Distrito Federal, localizado nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 4º da Lei 12.651. Qual é essa lei aqui? Para quem lembra aí, isso aqui é o novo Código Florestal, tá? Quais são as atividades que podem ser desenvolvidas no âmbito da vegetação natural dessas áreas? São dentro, basicamente, daquelas áreas de reserva legal lá, né? Então, quando tiver esses aspectos, a competência é dos estados. O impacto direto ultrapassa os limites de um ou mais municípios, né? Então, uma escala bem regional, delegados pela União, os estados ou o Distrito Federal. Pode ser também que um empreendimento que originalmente tenha como competência ser do IBAMA, mas o IBAMA tem um termo de cooperação com a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, então o IBAMA pode delegar e autorizar a Secretaria para dar andamento nesse processo de licenciamento, tá bom? E a nível municipal, aquele empreendimento que tem um aspecto bem local mesmo, né, dentro dos domínios do município. Então, nesse caso, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Existe uma legislação também, pessoal, complementar, que é a Lei Complementar 140 de 2011. Ela institui um cooperativismo ecológico com vista a harmonizar políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação e conflito de atribuições entre os entes federativos. Ela basicamente procura regulamentar quais são as competências de cada ente da federação, né? Então, o que é função do IBAMA, do ICMBio, o que é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o que é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ela traz com mais detalhamento quais são as competências de cada órgão desse, tá? Principalmente relacionado com esse procedimento de licenciamento ambiental. Então, nós vamos ver aqui os tipos de licença ambiental, né? Já foi falado anteriormente que nós temos 3 tipos, né, de licença ambiental. E que esses 3 tipos, eles devem ser de uma ordem, de uma sequência. Eles não podem ser alterados essa sequência deles. Então, quem define isso é o artigo 8 da Resolução 237/97, tá? A primeira delas é a licença prévia. O que é a licença prévia? Ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Então, aqui ele quer falar o seguinte: imagine que eu quero implantar uma agroindústria de açaí, lá em Inhangapi. Eu tenho mais do que
mais do que... Eu tenho pelo menos uma infinidade de como é? De justificativas, né? O município é um dos maiores produtores do estado, né? O município tem uma cadeia produtiva organizada, está próximo ao mercado, o mercado consumidor, né? Uma série de condicionantes. Mas imagine, aí a licença prévia, ela vai fazer esse levantamento, verificar se aquela atividade tem relação, né, com o local que está sendo instalado, né, com a degradação que possa vir a causar, tem como ser controlada naquela região. Então, a licença prévia, na verdade, é mais isso, é você só caracterizar a viabilidade do empreendimento com a finalidade daquele empreendimento, né? Ver se tem relação aquela região, aquele município com a atividade que está sendo desenvolvida. Tá ok até aí? Tranquilo, professor. Suave, qualidade, hein? Beleza. O segundo, então, é a licença de instalação. Aqui, pessoal, o órgão ambiental, ele já vai fazer o quê? Ele vai fazer com que ele vai falar, olha, a atividade ela tem relação com a região que vai ser implantada, tá tudo ok, agora você tem autorização para implantar, né? Construir, eu vou construir um açougue, desculpa, um frigorífico. Então você vai agora mostrar aqui a planta do frigorífico, né? Tudinho, e você vai ser autorizado a fazer a instalação dele, né? Um aspecto mais construtivo mesmo, tá? Observem que antes disso aqui, lá na licença prévia, você deve falar, né? Onde vai ser localizado, mandar uma foto do terreno, uma planta baixa das instalações que vão ser construídas, aqueles aspectos, plantas elétricas, hidráulicas, aquele passo a passo lá, tá? Aqui na instalação agora é autorizando a construção do negócio, tá? Da empresa, do frigorífico, da fábrica, enfim. Do balneário, do lago, do represamento, da barragem, enfim. O que vai... E por último é a licença de operação, né? Então, vimos lá o passo a passo. A licença prévia, ela avalia a relação daquele empreendimento com o local que vai ser implantado. Aí depois vem a licença de instalação, que é a autorização de construção, né, do que você está trabalhando ali, aspecto mais construtivo mesmo. E aí depois disso você vem com a licença de operação, né? A licença de operação é a autorização do órgão ambiental dizendo, você realmente construiu de acordo com o que você falou que ia fazer, fez todo obedeceu os condicionantes, né, as medidas de controle, as medidas mitigatórias, né, dos danos, agora você pode entrar em operação. Então, agora o frigorífico pode começar a abater os animais. Agora a agroindústria de açaí pode receber o produto, beneficiar e exportar, e assim sucessivamente. Então, não existe você, eu já construí a fábrica, fiz tudo, agora eu vou tirar a licença ambiental. Aí quando você vai chegar no órgão lá, fala, não, mas já está tudo pronto, tudo. Normalmente isso não passa, tá? Deve-se seguir o rito. E aí, pessoal, a resolução CONAMA, ela dá o roteiro mínimo que deve ser observado no processo de licenciamento ambiental, tá? Ele diz o passo a passo lá que deve ser seguido. Então, ele dá os documentos, os projetos, né, os estudos ambientais que devem ser feitos, o requerimento de licença, né, pelo empreendedor, se é uma pessoa física ou jurídica, aqueles documentos lá que eles precisam, né, pessoal, tudo, e análise pelo órgão ambiental competente, né, ele vai analisar os documentos, ver se está tudo certo, fazer vistorias no local para verificar se aquilo que está sendo apresentado tem viabilidade técnica de ser implantado. Caso você tenha alguma dúvida no âmbito da vistoria, né, os
Os agentes dos órgãos ambientais podem solicitar esclarecimento e complementar